O cotidiano agora falando sobre saúde. Olha, gente, a escoliose é uma curvatura da coluna vertebral e atinge 3% da população. Casos leves muitas vezes não afetam o paciente, mas os casos mais graves podem ser dolorosos e limitar até atividades do dia a dia. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio o ortopedista Williams Carriel. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que às vezes as pessoas têm e não sabem que tem, Justo. que é a escoliose. Correto. E só procuram de fato o médico quando o problema já está bem avançado, né? Eu sou traumato ortopédico, né? Especialista em prótese ortopédica, órteses, coletes. E haja visto que há muita anomalia. Houve estudos internacionais mostrando que 70% da população mundial há problemas de coluna. Isso acaba afetando o cotidiano do dia a dia. Sim. Como você já disse, é uma anomalia que pode ser genética, traumática ou no decorrer durante a vida o aparecimento de uma escoliose. A escoliose não em si implica numa questão de dor. Quando ela atinge acima de 40 graus, ela passa a ser um quadro cirúrgico, que se torna grave. Porque a escoliose também ela vai tirando os órgãos internos do seu devido lugar. Olha. Então, a envergadura cervical, se for, há vários tipos de escoliose, escoliose torácica acentuada, à direita ou à esquerda, uma escoliose dorsal, no dorsal lombar, ou muitas vezes a escoliose ela vem acompanhada também de uma cifose ou de uma lordose. E isso acaba com o afastamento dos órgãos internos. É preocupante quando os pais começam a verificar uma certa anomalia nos filhos, ficar observando, procurar seu médico ortopedista. É de praxe ter 3 opiniões de médicos diferentes, isso é muito bom. Você tendo 3 opiniões de profissionais diferentes, você vai ter chegar a um senso comum. Não deixar se agravar, porque há casos que elas são muito progressivas. E quando ela é progressiva, acima de 40 graus, se torna cirúrgico. Entendi. E a isso cirurgia acaba afetando também a qualidade de vida de quem justamente, tem totalmente, né? Uma escoliose, ela provoca uma hérnia de disco. Ela provoca uma hérnia de disco, isso afeta o cotidiano, vindo atrapalhar até a vida profissional e pessoal da pessoa, do ser humano, né? Entendi. Quem tem escoliose pode praticar exercícios físicos? Porque geralmente quando a gente vai entrar, né, numa academia, aí tem-se uma avaliação com o educador físico. Justo. E geralmente ele olha assim e fala, você tem um pouquinho de escoliose pro lado de cá, né? Ele já começa a dar aquela indicação. E aí quando a pessoa escuta, geralmente não sabe o que é. Justo. Acha que deve ser, porque deve ter o bumbum empinado, então é por isso que, né? Isso, até você acha bonito, porque realmente causa, né? Uma anomalia, mas eu tenho um bumbum arrebitado, isso, mas é preocupante. A pessoa geralmente, em muitos casos, durante a vida, uma criança, uma escoliose elevada a aparecer devido a um problema nos pés. Às vezes, um problema nos pés, umas pernas, né, os membros inferiores, portador de genu varo, ou de tibia varum, que é o cambaio, ou aquela perna que se fecha em cima e abre embaixo, acaba provocando um desnível no quadril. Aí fica uma desarticulação no quadril durante a marcha ou na prática de algum exercício. E a coluna começa a aparecer uma envergadura. Eu estou com um menino que, inclusive, me procurou agora. Há anos, ele observa, ele está sentindo uma dor na região dorsal lombar. Eu fui verificar, há uma escoliose, uma formação de escoliose. Essa escoliose foi decorrente, não é um caso congênito nem traumático, não foi provocado por um acidente, mas decorrente ao desnível que ele tem na perna, acabou ficando um lado. Aí há necessidade de uma palmilha compensatória para ver um alinhamento, para ver se coloca a coluna vertebral um alinhamento melhor. Por isso é de praxe. É muito importante, quando observar, procure seu médico ortopedista no seu local, na sua região. Tenha 2, 3 opiniões diferentes, isso é muito bom. O caso cirúrgico deve ser evitado ao máximo. Há casos que não, que uma cirurgia se faz necessária em casos de trauma, mas porém
evitar ao máximo quadros cirúrgicos, né? Haja visto também é uma cirurgia muito delicada, necessita de um especialista muito bom, uma equipe toda formada, né? Para não deixar sequelas, né? Isso. Doutor, mas inclusive quando descoberta e quando tratada adequadamente, a pessoa pode ter uma vida normal. Esse é o caso do Daniel. Vamos conhecer a história dele agora. As dores e a baixa estima causadas pela escoliose fizeram parte da vida de Daniel por muito tempo. Foi na adolescência que ele descobriu a doença, mas desde que os sintomas começaram a aparecer até o diagnóstico foram 2 anos. Primeiro começou com a escoliose, aí quando eu cheguei ali na faixa dos 13 anos, já começou a aparecer o problema. Eu e meus pais suspeitando, né? Não tinha certeza do que era. Pesquisei também, não tinha relatos na região sobre aquilo. Então doía muito, muito mesmo. A coluna mesmo não aguentava abaixar assim. Aí tive que procurar um médico mesmo, que já estava bem elevado, já me incomodava muito. Por causa do problema de saúde, a qualidade de vida dele mudou. Tirar a camisa e até me evitava de ir para os lugares, tipo piscina, praia, porque era uma coisa feia, sabe? Incomodava bastante. Usava camisa folgada, e essa minha época era a época de ensino médio, sofria muito bullying na escola, atrapalhou muito minha vida. O aumento do tórax com quase 5 centímetros indicava escoliose, uma curvatura da coluna vertebral que causa desconforto muscular e entorta a coluna, sofrimento que atinge aproximadamente 7 milhões de brasileiros. Uma boa notícia é que ele não precisou fazer cirurgia. Daniel começou a usar um colete como este, que foi indicado por um médico. Ele me examinou, pela experiência dele, ele disse, não vai precisar não, você só vai usar um colete, vou fazer de acordo com o seu corpo e pronto. Ele me deu até um prazo de 3 anos, ele disse, você vai usar isso daqui 3 anos, não precisa usar isso não. Usei menos de 1 ano, mudou minha vida. Muito bem, doutor. De fato, o caso do Daniel, ele é impressionante, né? Porque Isso. ele tinha um problema muito tinha grave, um problema e hoje, grave. graças a Deus, ele está muito bem. Justamente. O Daniel, ele apresentava uma expansão torácica impressionante, de 4 centímetros. 3 a 4 centímetros. Então, isso foi agravante, se tornava um caso grave, né? E a família detectou logo e foi procurar um especialista. Como é de praxe, a pessoa teve um outro profissional, acatou a opinião de um outro profissional e acabou. Então, por isso que é importantíssimo você ter uma análise primeiro, né, de várias opiniões. Então, ele usou um colete ortopédico, foi o suficiente para colocar no lugar. Usou 8 meses, 1 ano, mas hoje ele está perfeito, né, sem intervenção cirúrgica. Sem intervenção cirúrgica. E no caso, tem como voltar? Por exemplo, ele usou colete, não. mas aí hoje ele está bem. Hoje Mas tá pode bem. voltar? Muito difícil, né? Muito difícil. Ocorre, por isso que o fator de quem está na direção deste tratamento, mesmo o Daniel, quando 6 meses já não havia nada, ele disse, fique mais 3 meses. E fiquei observando. Então, não houve retorno nenhum. Mas é muito difícil retornar. Mas já há casos, sim, de retornar depois de 6 meses. Por isso o profissional tem que estar sempre observando. Quem executa esse colete, esse trabalho, tem que estar apto a fazer esse trabalho, sempre em observação, né? Então, de fato, quem está em tratamento tem que, claro, ficar procurando sempre o médico para ver se está tudo no lugar, ou se não houve, tá, exatamente. E junto com o uso do colete ou até algum tipo de medicação, a atividade física, nesse caso também, para recuperação, ela é indicada, uma fisioterapia? Como Olha, justamente, há casos fisioterápicos que se fazem necessário, porque o Pilates, por exemplo, é um sistema de tratamento de RPG de alongamento. O uso do colete, ele é como um aparelho ortodôntico. Eu uso muito a ortodontia para as pessoas entenderem, né? O uso do aparelho ortodôntico está sempre periodicamente, todos os meses no dentista, ele traciona aquele aparelho para que haja uma correção. A pessoa tem que ir ao ortopédico, que executou o colete, e ele vai fazendo tração. Paralelamente, se ele fizer uma fisioterapia, um tratamento fisioterápico, não é perdido, é ótimo. Porque ele está fazendo um alongamento, está tendo um acompanhamento também.
E se ele quiser um ortopedista, um neurologista estar acompanhando, também é excelente. Mas o ortopédico que está executando aquele colete, aquela prótese ortopédica, né, tanto colete como os outros, veja bem, existem 22 tipos de coletes diferentes para escoliose. Não é só um Milwaukee. As pessoas estão acostumadas só a um tipo, Milwaukee. Aquele que corre a cervical, aquele já passou muito tempo. Existe bivalval, colete de Boston, colete de Hewitt, colete. São infinidades de coletes, cada um para um tipo de anomalia ortopédica. Entendi. Fazendo pressão exatamente no local correto, né? A expansão do menino, do Daniel, necessitava de um Milwaukee, mas eu usei um OTLS. Ele faz pressão no local torácico posterior, né? Tem um outro que são Bivalval, enfim, há variedades de coletes diferentes. Até para trauma, paciente pós-trauma, o uso periódico apenas de 6 meses para evitar uma fratura, né? É um colete chamado Hewitt, é muito usado, né? Pacientes que apresentam traumas, né? Geralmente L1, L2, L3. Muito bem, muito esclarecedora essa nossa entrevista, porque de fato falou um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a escoliose, porque quando vocês ouvirem isso, um diagnóstico, até mesmo uma academia, como eu citei logo no início da entrevista, quando a gente vai, o professor de educação física, o personal trainer está ali te acompanhando, ele está vendo, vai dizer, ó, procura um médico, porque de fato é bom você tratar no início, para evitar que ela, né, que a escoliose, ela se alace, se agrave. Isso, ela se torna progressiva, né? E a envergadura vai chegando a um ponto, acima de 40 graus já se torna um quadro cirúrgico. Entendi. E quando a gente vai envelhecendo, a tendência a ter escoliose, ela aumenta também por conta do enfraquecimento dos ossos, ou isso não tem nada a ver? Não. A pessoa com uma certa idade também tem que fazer uma prevenção, né, com o seu médico, porque a gente perde muito cálcio nos ossos, mas o paciente nem sempre envelhece. É necessariamente obrigatório haver uma escoliose. Há uma questão de postura. Eu vejo muito em pessoas acima de 50 anos, né? Eu, por exemplo, tenho 52 anos, vejo muito pessoas que uma má postura. Aí depois acaba provocando um estrangulamento nos tendões, provocando a tendinite, corre para um neurologista ou um ortopedista. E aquilo vem de um trauma de má postura, né? No meu site, por exemplo, as pessoas entram, havia um piloto que sofreu várias cirurgias e por uma questão apenas de postura, eu coloquei um imobilizador de clavícula, ele falou, acabou, estou voando, está voando novamente, sem dor. Ele diz, milagre. Não, é questão de postura. Eu coloquei um imobilizador e a postura passou a evitar as dores. É uma questão um pouco complicada, né? Mas a pessoa tem periodicamente estar sempre no seu médico, seja ele qual for, isso é muito importante. Cabe ao profissional também, porque a área de saúde ela é ampla, né? Em vários aspectos, até um professor de educação física observa um paciente, ou mesmo dentro de casa, você observa o teu filho, você está observando, começa a observar que ele está um pouco torto, olha para as pernas dele, apresenta um varo, o famoso pé chato. Isso pode provocar um desnível de quadril e vir a provocar uma escoliose. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor? Adorei nosso bate-papo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada.